Olá pessoal, boa tarde. Estamos entrando na nossa live. Mais uma vez conversando com o Beto do consórcio. Então, nós vamos explicar para você hoje com um exemplo de um imóvel. Beto tá aí? Vamos entrar juntos aí, Beto? Pronto, aceitei já a sua solicitação. Tá super claro isso aqui, né? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, querida? Tudo bom. E você? Tudo na santa paz. Maravilhosamente bem. Vamos continuar o nosso bate-papo. Pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo que a gente fez algumas semanas atrás. Consórcio, que você faz no Brasil e investe no imóvel aqui. E hoje, com um exemplo que eu fui online, numa empresa que faz aluguel de temporada, procurei o imóvel dentro daquela média de preço que a gente tinha combinado. Eu peguei um imóvel aí entre 250 e 300 mil. Encontrei duas opções ótimas na área da Disney, para que o Beto dê o exemplo ali de um consórcio e a gente possa mostrar para você que através do consórcio você pode investir num imóvel aqui e os aluguéis pagar o consórcio no Brasil. Então presta atenção. O Beto vai explicar como ter esse consórcio. Então nós ficamos na média, na verdade, Beto, eu fiquei na média de 250 mil até 260 mil, tá? Então, nós vamos dar o exemplo de todos os bookings aqui, e se o cliente tem a carta, nesse caso ele teria que ter a carta de consórcio para comprar o imóvel aqui em dinheiro, certo? Isso. Quando a gente fala de comprar um imóvel no exterior, a gente está falando do cliente ter que deixar um imóvel no Brasil como garantia, né? Então, por exemplo, a gente está falando na casa de 250 mil dólares aí, a gente está falando aí de 1.250.000 reais hoje em crédito para que ele compre esse imóvel. Então, a Certo. primeira regra hoje que a gente tem que ter e tem que entender é que para eu comprar este imóvel no exterior, seja Estados Unidos, por aí vai, nós precisamos ter esse bem como garantia. Primeiro ponto. Quitado, documentado, tudo bonitinho para que a gente não tenha problema para ter esse garantidor. Quando isso estiver tudo ok, quanto vale o meu imóvel? Meu imóvel vale o que a gente está pegando, 1.250.000, e aí cada administradora trabalha com um formato, mas vamos levar em consideração 1.250.000. Então nós estamos pegando 1.250.000, deixando o nosso imóvel alienado, deixando o garantidor para a administradora, para que a gente não tenha nenhum problema futuro. Por que problema? O porquê que o imóvel fica como garantia? Porque a administradora, nós estamos falando de um grupo de pessoas. Lembra do grupo de pessoas generosas? Que é o consórcio. Então, esse grupo de pessoas, eles têm que ter uma segurança, tem que ter uma garantia de que nós vamos pegar o dinheiro de todos, comprar um imóvel e dar continuidade no pagamento. Esse é o princípio Certo, do consórcio. Né? certo. Então, a partir do momento que nós deixamos este imóvel como garantia, pegamos 1.250.000, nós vamos aí para Orlando comprar um imóvel de 250 mil dólares, porque nós estamos com o dinheiro em espécie para comprar. Certo. Essa é a ideia, é o princípio do consórcio, Tá, né? então faz um cenário para mim, depois nós vamos falar do passo a passo, tá? Mas nesse vídeo, porque eu vou cortando os vídeos para ir postando para a galera entender, a pergunta é: faz um passo a passo para mim de um período de consórcio, quantos meses, para esse cliente ter uma carta de consórcio de 1.300.000, 1.250.000. Hoje, porque eu vi que o dólar hoje está 5,01, Ok. né? Então, faz para saber quanto esse cliente vai pagar na carta aí mensal, porque eu já fiz aqui, tá? Quanto que o imóvel aluga. Levando em consideração que ele vai alugar e vai ter um investimento. Isso é maravilhoso. Bom, primeira coisa, né? O que é o investimento? Quanto menos a gente gasta e mais lucro a gente tem. Isso é o melhor investimento possível. E para isso, existem hoje diversos cenários dentro do consórcio que vai nos auxiliar a ter a menor parcela possível. O consórcio é uma conta muito simples, é o crédito mais as taxas divide pelo prazo. Isso é o consórcio. Quando a gente fala de taxas, a gente está falando de taxa
de administração, que é o lucro que a administradora tem para nos administrar, e fundo de reserva. Fundo de Certo. reserva é o dinheiro que retorna para a gente no final. Tá tudo bem. Então, nós estamos falando apenas da taxa de administração, fundo de reserva é pequenininho, tudo bem. Então, quando a gente faz essa conta, se nós pararmos e fazermos uma conta simples de R$ 1 milhão mais uma taxa, divide sobre um prazo médio de 15 anos, 180 meses, a gente está falando de 5 mil e poucos reais de parcela. Quando a gente fala de grupos e de cenários mais em conta para que a gente invista esse dinheiro e pague menos, existem hoje as meia parcelas. O que são essas meia parcelas? A administradora, ela vai pegar o nosso crédito, vai fazer a conta sobre a metade dele. Por exemplo, nós estamos falando de R$ 1 milhão, por exemplo. Nós vamos fazer o cálculo da nossa parcela sobre meio milhão. Por quê? Porque a nossa parcela vai cair pela metade. Como nós estamos investindo, nós estamos pagando menos. Para quê? No momento da contemplação, que eu vou pegar 100% do dinheiro, essa diferença que está faltando, esses outros 50%, nós vamos colocar na parcela daquele momento para frente. Só que qual que é o princípio disso? O princípio é que a partir do momento que nós estivermos com o dinheiro na mão, deixo o meu imóvel alienado e vou comprar um imóvel aí. O imóvel, ele já vai começar a render frutos para a gente. Ele vai começar a render uma receita a mais, através de um aluguel ou o que seja. Então, a partir desse momento, a parcela, sim, ela vai para o padrão, vai para o normal do crédito, e aí ele já está sendo aplicado para a gente estar trabalhando com um aluguel nesse formato. E aí é legal a gente ter uma ideia de quanto está esse aluguel aí, por exemplo, né? Então, quanto seria a parcela para esse valor num período? Quanto seria a parcela? Porque eu tenho aqui um imóvel em um condomínio que eu fui pesquisar, de 2 quartos e de 3 quartos. A média é 240 mil e o outro é 230 mil, 97 metros quadrados e o outro 123 metros quadrados, de 3 quartos ou 2 quartos. Então, aí nós teríamos que saber o valor da parcela no Brasil, para eu saber quantas diárias aqui eu tenho que ter para cobrir essa parcela no Brasil. Legal. Qual que é o valor do imóvel mesmo? Eu perdi nisso? Aqui, 250 mil. 250. 1 milhão e 250. Tá bom. O que acontece? R$ 1 milhão, nós estamos falando próximo aí, 2.700. R$ 2.700. Então, a gente está falando de uns R$ 3.300 para R$ 1.250.000. Uhum. Então, se a gente trouxer isso para dólares, a gente está falando aí, barato, né? Olha, a média desses condos, porque a gente chama condo porque é condomínio, seria aqui, eu teria que ter 10 diárias somente. Eu teria que ter 10 diárias para pagar essa metade. Para pagar o consórcio no Brasil. Eu teria que ter 120 diárias ao ano, somente 120 diárias ao ano, para pagar o consórcio no Brasil. Porque eu estava fazendo as contas e eu procurei num site de aluguel. Okay. Aí eu procurei 2 datas, tá? Eu procurei do condo de 3 quartos, 3 banheiros e do condo de 2 quartos, 2 banheiros. Então, entre alta e baixa fica $70 ou $85 a diária. Uhum. O que basicamente, num condo de 3 quartos, uma diária de 85 entre alta e baixa temporada é um preço baixíssimo. Porque hoje, quando você olha num hotel na área da Disney, é um quarto de hotel com 2 camas de casal. Uhum. Você vai pagar lá o quê? $80, $70, $120, $90, depende do hotel. E você vai alugar um condo com a cozinha completa, sala de estar, tudo certinho, uma comunidade com portão, fechada. Vamos colocar como é 70 até 85, vamos colocar uma média de 75. Quer dizer, eu preciso de 10 diárias ao mês, para dar $750, certo? $750 vezes 5 hoje, 7 vezes 5, 35, vai dar 3.750. Então, ele paga a parcela do consórcio. Sim. E a nossa média de aluguel, para ser bem pé no chão, eu diria que ao ano, bem pé no chão, bem conservador, é 50% do ano, que seria 180 dias. Então, esse cliente tem a consciência que 180 dias, ele vai pagar a parcela do consórcio, ele vai comprar o imóvel aqui em dinheiro, ele vai pagar a parcela do consórcio, a associação do condomínio, o IPTU anual,
que é anual, tranquilamente 180, porque 180 aqui, vamos fazer a conta aqui. E o que é legal é a lucratividade que ele vai ter nessa diferença de tempo, ou vou quitar o consórcio mais rápido. O que ele faz? Ué, tá sobrando esse dinheiro na teoria, né? O dinheiro tá lá, porque ele tá recebendo, ele tá alugando, que ele alugue anualmente. Ele pega esse dinheiro e quita. Entendeu? Exatamente. É Nós estaríamos falando aí de uma média de 13.500 ao ano, e se $13.500 ao ano, né? Uhum. Mas nós temos que fazer uma matemática bem clara quando o cliente entra em contato, basicamente no seguinte aspecto. Eu tenho que considerar que eu já preciso de 10 dias desse imóvel alugado, certo? Para pagar o consórcio no Brasil. Ok. Voltando ao assunto, se eu preciso de 10 dias para pagar o consórcio no Brasil nesse plano que você fez, nós teríamos que considerar somente 144 dias. 144 dias no ano, certo? 12 meses. E a nossa média é 180 para cima. A gente consegue alugar 50%, 60% do ano com facilidade, com um trabalho bem feito, na parceria que eu tenho aí com o pessoal do Airbnb. Então, o que nós estamos concluindo? O imóvel se paga. Se paga, paga todas as despesas dessas, né? Você falou IPTU, condomínio, e ainda o dono pode ficar lá 4 meses se ele quiser, porque tá lá, tá pago, o inquilino paga. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. E é um tipo de imóvel que as pessoas procuram muito, porque não é um imóvel caro, né? A pessoa não precisa financiar aqui, ficar devendo. Ela pode comprar até 300 mil, ela pode comprar tranquilamente. E a gente coloca todos os números na mesa. A gente vai colocar os números na mesa. Quanto é IPTU anual, comparando o cliente. Lembrando sempre assim, ó, pessoal que está ouvindo aí, tudo que a gente fala em live, valor de booking, quanto eu pago numa semana, quanto é IPTU e quanto é o seguro, você, cliente, sozinho pode checar isso. Por quê? Eu te dou, por exemplo, o site do County, da prefeitura regional ali da área, e você pesquisa quanto que é IPTU. É muito fácil fazer isso. Eu pesquiso junto com o cliente num Google Call, pesquiso com ele e mostro para ele. Essa propriedade, IPTU anual é tanto. Vamos num site de reservas para ver quanto é a diária. Vamos fazer no mês de julho, que é alta temporada, depois vamos fazer final de setembro, começo de outubro, baixa temporada. Vamos fazer a diária. E vamos ver quanto é o seguro desse imóvel, porque é um seguro de um condo aí. Eu tenho uma propriedade que é uma casa geminada, o seguro está 990. O condo vai ser um pouco menos, porque o seguro do prédio cobre mais coisas que numa townhome. Isso a gente está falando anual, né? Tudo anual. Muito Então, aí nós vamos fazer essa despesa mensal, por causa do consórcio no Brasil, e o cliente faz as contas. Então, é um ótimo investimento, porque ele está dolarizando um dinheiro e o próprio dólar aqui paga a parcela no Brasil, né? E a minha pergunta, por onde o cliente começa, Beto? Então, isso que também é muito legal. Por exemplo, cada cliente tem um bolso, né? Então, cada cliente tem um tempo e um desejo. Sim. Quando o cliente chega para nós fazermos essa consultoria, nós trabalhamos bem nisso mesmo, tá, Mércia? A gente trabalha com uma consultoria muito certinha, porque cada um tem um formato. Então, primeira coisa, o cliente chega para a gente, fala, olha, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu não tenho pressa, porque tem pessoas que têm uma urgência, tem pessoas que não têm. Então, a gente vai entender essa necessidade através das nossas... a gente segue à risca uma estratégia. A estratégia do consórcio é maravilhosa. O que você quer, quanto você quer pagar, se você vai trabalhar com lance ou não, se vai trabalhar com sorteio. Então, a gente pega todas essas informações, monta um plano bem específico, bem montadinho para o cliente seguir o projeto dele. Então, a nossa Perfeito. função é entender,
colocar no papel, colocar na estratégia, montar. A gente tem um setor de inteligência dentro da empresa que só faz isso, só entende a necessidade e monta. E nós somos muito claros. Se dá certo, dá. Se não dá, não dá. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Muito claro. Olha, o seu projeto dá certo. Se o projeto não dá, não adianta tentar ou a gente muda. Vamos mudar. Então, a gente fala dos pilares, né? O consórcio tem os seus pilares. Seus pilares estão desalinhados. Vamos alinhar? Vamos. Para quê? Para que o seu projeto tenha resultado. Para que o seu Perfeito. projeto tenha sucesso e que a gente vá comer um churrasco lá nos Estados Unidos com ele, logicamente, que a gente não pode perder essa. Claro. Aqui uma pergunta. O consórcio é um produto brasileiro e é assim um produto altamente inteligente, né? Quem tem a visão entende que vai fazer o consórcio trabalhar com o dinheiro do consórcio para o seu próprio investimento, né? Quais são as resistências que hoje você encontra? Por que a pessoa tem uma mentalidade com um produto desse na frente dele, ele ainda recusa? Porque o brasileiro ainda é muito imediatista. Só por causa disso. Porque quer tudo para ontem, Isso é falta de né? planejamento financeiro. Exato. A partir do momento, e isso vem de berço, né? É, Isso, infelizmente, nós não temos hoje dentro de escolas, os próprios pais muitas vezes não sabem passar isso para os filhos. Então, qual é o problema do brasileiro? É o imediatismo. Ponto, não tem segredo. falta de Porque planejamento. é a falta de planejamento, porque a partir do momento que você entende que se você fizer um mínimo de projeto, um mínimo de planejamento, você vai ter uma economia e não vai pagar esses juros exorbitantes que a gente paga, ué, aí eu vou lá e compro logo. Compro, pago, compro, pago. Então, se o brasileiro entender esse projeto, planejamento, como fazer isso, eu garanto que os juros vão acabar caindo do Brasil, porque tem menos demanda para juros, tem menos demanda para financiamento, porque o povo está indo para o consórcio. Se a gente tem essa visão de projeto e economia financeira, na verdade, eu vou mudar um pouco minha fala. Estamos melhorando, tá? Aqui no Brasil, o consórcio está crescendo cada vez mais, batendo recordes e recordes. Significa que o povo está entendendo que se planejar um pouquinho mais, tem sucesso, vai ter economia. Mas ainda estamos muito aquém do resultado ideal, né? Tá. É uma coisa muito simples. Vou comprar um carro. Aqui hoje, um carro, mestre, um carro básico, simples, custa pelo menos 13, 15 mil dólares. Simples. 1.0, sem ar. Acho que não, sem ar não deve ter ar, mas que custa 60 mil reais, 70 mil reais, um carrinho básico. É. Mas aí a urgência da pessoa faz com que ela tire lá 20, 30 mil reais de bolso, pague a entrada e financie o resto com taxa de juros altíssima. Então, quando a pessoa entende isso, e ao invés dela pegar esse dinheiro para dar de entrada, ela faz um consórcio, dá esse dinheiro de lance, faz um projeto, contempla, compra o carro e para de pagar juros. Esse é o Então, formato. isso mostra que não há planejamento financeiro, porque assim, nós que estamos fora do Brasil, nós podemos ver claramente que é possível eu ter, enquanto eu estou nos anos de alta produção no trabalho, né? Aqueles anos de ouro que a gente produz mais, tem muito mais energia, gasta mais tempo no trabalho, tudo. Esses anos são os anos de eu fazer consórcio. Para quê? Pensando até em contemplação daqui 5, 8 anos, 10 anos, ou dar um lance. Por quê? Porque isso é patrimônio para uma aposentadoria. É o que a gente faz aqui em relação a investir nos imóveis, que eu faço isso, e compro o imóvel nos momentos importantes do mercado. Quando eu consigo conciliar o melhor preço, que sempre esse é o primeiro ponto, o primeiro step é o melhor preço, com os juros que eu consigo negociar. Porque se eu tenho um pouquinho de dinheiro extra, eu consigo baixar meus juros um pouquinho aí, ou então eu compro mesmo com juro um pouco alto, coloco o inquilino na casa, o inquilino paga meu mortgage, paga minha hipoteca, e na hora que eu sondo o mercado, que os juros deu uma baixada radical, eu vou lá e mudo meus juros. No meu caso aqui, eu mudei juros 3 vezes numa casa. E hoje eu estou com uma delas com 2% de juros, e quando eu comprei era 3,85%. Então, o consórcio é uma arma poderosa de investimento para o futuro. E aí, quando você me fala que às vezes as pessoas ainda têm resistência, falta de planejamento financeiro, pessoal. Sem dúvida. Falta de planejamento financeiro. Vamos voltar ao ponto aqui, o seguinte, a grande vantagem de comprar um imóvel na Flórida.
Hoje nós somos um dos primeiros alvos de investimento no país. Orlando é uma das cidades que mais aluga imóveis por Airbnb, tá? E a outra plataforma também que é parecida com o Airbnb, muito forte também. É um dos principais pontos turísticos americanos. Nós temos, de 1 a 5, nós estamos dentro dos quintos, do primeiro ao quinto Convention Center, o centro de convenções maiores americanos dos Estados Unidos. Quer dizer, olha o tamanho desse país, nós estamos entre os 5 primeiros. E ele vai se tornar, eu acredito, o terceiro, porque ele está sendo ampliado. Ele vai ser ampliado, toda aquela área que as pessoas que conhecem aqui sabem, aquela área inteira da International Drive, onde está o Convention Center, é onde a Universal Studios está construindo um mega de um parque. Vai ser um dos parques maiores que nós vamos ter aqui. Então, aquela área vai ficar altamente cheia de turista, com um mega parque, um outro mega parque sendo aberto em St. Cloud e um outro de surf profissional no Winter Garden. Então, nós estamos crescendo num número assim enorme. A Flórida é o primeiro estado mais procurado para aposentadoria. Tá? Então, esse pessoal rico, milionário, já tem casa aqui antes de se aposentar, aposentou no norte, baixa para cá. Várias cidades ao redor de Orlando e na praia, nas cidades de praia. Nós temos praia, se você observar, dos dois lados do estado, nós temos praia dos dois lados do estado. Nós temos aqui do lado east, né, leste e oeste, nós temos 1 hora daqui de onde eu tô, 1 hora do Universal Studios de Orlando, e outra praia 1h30, no Golfo do México, onde as águas são bem verdes, água morna, e os surfistas preferem o outro lado, o lado east, que é um lado que é onde as ondas são maiores, a aguinha é mais gelada. Quer dizer, é o único estado americano que tem praias dos dois lados, tá? Nós somos o único estado americano onde não há neve. No inverno, raramente cai neve na Flórida. Então, raro. Esse inverno, último inverno, o mais baixo que nós tivemos foi 2 graus. Não, nada mais que isso. E normalmente o nosso inverno fica entre 5 e 9 graus, o que significa que não é um inverno altamente rigoroso. Sim. Então, tudo isso é uma grande vantagem. O nosso codinome de estado é Sunshine State, porque é o estado que mesmo no inverno nós temos o sol brilhando lá fora, raiado. Quer dizer, índice de depressão menor no país, porque as pessoas têm acesso à praia facilmente, né? Somos um estado hoje radicalmente, já no historicamente há muitos anos, republicano radical até de direita. Com isso, nós temos mais segurança, qualquer cidadão pode ter porte de arma, a lei de proteção ao celular funciona. Então, tudo isso é extremamente importante para que o investidor entenda que ele está fazendo um bom investimento. Então, abrir a cabeça. O Estado investe exatamente para trazer essas pessoas. Exato. Isso é maravilhoso. E assim, abrir a cabeça bastante desse pessoal, Beto, na sua educação financeira aí, porque se ele não quer o imóvel aqui, não tem problema. Ele tem uma carta de consórcio ali, que é um super investimento. Você sabe que, esclarecendo o ponto de consórcio aqui, foi uma mão de obra muito grande. Quando eu consegui, eu disse para você isso na outra live, quando eu consegui explicar para um advogado que ele não era só americano, ele é porto-riquenho também, ele ficou assim, uau! Ele ficou assim, chocado. Eu falei, e é historicamente um produto que está há anos no mercado no Brasil. É um produto extremamente inteligente. Então, nós temos aí o Beto aqui, o especialista, pessoal, para fazer isso para você. Nós, nessa live, fizemos os números. Se você pegar essa live em pequenos vídeos que a gente vai cortando e vai postando, entre em contato conosco. O Beto faz a matemática específica como ele fez. E vai ser direto comigo, tá? Todo mundo que vier da live não vai passar por nenhum especialista da empresa. Vai fazer todos... eu vou fazer especialmente para o pessoal da live. Tá. Esse número que a gente fez aqui online, Beto, eu vou passar esse imóvel para você, que aí você vai saber o preço do seguro, preço do IPTU,
tá? A associação do condomínio quanto é e o preço do imóvel. Pronto. Nessa matemática, nós vamos fechar a matemática com o cliente e explicar como ele pode, com pouco dinheiro, comprar um bom imóvel em Orlando, na área da Disney para aluguel de temporada. Maravilha. Tá? Maravilhoso. E quando o cliente entra em contato, você pode falar basicamente alguns pontos importantes além do imóvel no Brasil, que ele vai alienar. O que mais esse cliente tem que mostrar para você, financeiramente falando? Ele tem que fazer uma comprovação de renda, né? Inclusive, nós temos novidades aí, tá? Nós estamos junto à administradora, né? Uma das nossas principais administradoras e parceiras, assim, maravilhosa essa administradora, uma super parceira. Nós estamos tentando fazer com que a receita do cliente que esteja aí nos Estados Unidos, se ele já tiver uma receita, seja um comprovante para o Brasil. Legal. Então, além da comprovação de renda que já pode no Brasil, nós estamos tentando trazer a comprovação de renda, porque pode ser que uma pessoa ela alugue, o dinheiro fique aí. Então, tudo bem, então esse dinheiro também vai contabilizar para isso. Então, ou já tem uma renda aí, alguma coisa do tipo. Então, mas basicamente é o quê? Nós precisamos ter a receita, né? A comprovação de que a pessoa tem condição de pagar. Só que isso nós estamos falando no momento da contemplação. Antes da contemplação, nós não precisamos ter uma comprovação de renda. É somente no momento da contemplação que nós vamos tirar o dinheiro. Tá. Isso aí Como que funciona? Aqui eu tenho minhas regras em relação ao dinheiro vir. O cliente foi contemplado, aí tem um processo de alienação e o dinheiro vai para a conta dele. Isso. Exatamente. Tá. Aqui, pessoal, é o seguinte. Quando o dinheiro está na conta, nós temos que esperar um período, tá? Um período não muito longo, porque você não vai financiar, mas um período da escolha do imóvel. Aí você vai transferir esse dinheiro comprovadamente, transferir para uma corretora, essa corretora está em Miami. Essa corretora vai transferir, vai fazer um cadastro e vai transferir para o cartório de título, porque não pode, nós temos o nosso cartório de títulos aqui, ele presta conta para o governo federal e ele é o árbitro na transação. Então ele vai para o cartório de título, aí a gente vai fazer inspeção no imóvel, ver se está tudo certo, ver se não existe o que a gente chama de nuvem no título, o título está clear, está limpo. Aí o cartório faz isso, inclusive cobra um seguro dos dois lados, vendedor e comprador, para mostrar que aquele título está limpo e aí, pagando o imóvel, pode já transferir para o novo proprietário. Porque o cartório paga o imóvel para o proprietário e transfere o título. É algo simples, fácil e extremamente seguro. O cartório é regido por lei federal, tranquilo. Você sabe que me passou um insight agora na cabeça. Se eu quero comprar um imóvel aí nos Estados Unidos, porém o proprietário é um brasileiro e está aqui, o trâmite pode ficar internamente. Pode. E como que a gente vai fazer essa substituição de titularidade aí nos Estados Unidos? É simples? É simples. A única coisa que o vendedor tem que ter aqui e o comprador é um valor em dinheiro para pagar o serviço do cartório. Ele pode receber tudo no Brasil. O proprietário pode receber todo o dinheiro no Brasil. É uma coisa boa também, porque tem muito brasileiro que tem imóvel aí e de repente quer se desfazer, quer vender porque voltou, sei lá. Então acaba virando um negócio também. Não, tem muito. Eles perguntam, mas posso pagar no Brasil? Fala, se o proprietário aqui, ele não tem um banco envolvido na transação, não existe financiamento no imóvel, nesses casos aqui, nessa média de preço que nós fizemos, é uma média baixa de apartamentos, ele pode fazer a transação inteira dessa forma. Maravilha. Ele vai ter que ter aqui um dinheiro mínimo, ele vai ter que ter aqui $2.000, $2.500 para pagar cartório, essas coisas, esses trâmites de transferência. Às vezes até menos de $2.000. E aí faz a transferência do título normal. Legal. Top. Muito Top. fácil, muito fácil. Muito. E deve ter, é aquela história, né? Se procura, acha. Então, é uma coisa que é importante também para a gente ficar, né? Procurando, o cliente vai, negócios, e você intermediando esses negócios aqui também. Certo. Olha, nós vamos cortar esse vídeo e eu vou terminar o seguinte. Cortar porque a gente vai fazer cortes. Entra
online em Consórcio Brasil USA, consórciobrasilusa.com. Lá você preenche um cadastrozinho bem pequenininho e quando você preenche, eu recebo o e-mail, porque aquele site é meu. Na hora que eu recebo o e-mail, eu vou falar um alô para você, coloca seu WhatsApp e vou contactar Beto e você. E numa entrevista curta de 15, 20 minutos, o Beto vai fazer um horário com você e vai explicar esse passo a passo do consórcio. Quero lembrar você o seguinte, independente de você fazer uma compra fora do país ou no país, invista nesse produto. Consórcio é o teu plano de aposentadoria. Invista nesse negócio. É um planejamento financeiro hoje ter um consórcio. É um produto extremamente esperto, sábio, porque ele não tem juros altos e é o que o Beto explicou. É o fundo ali, o fundo de reserva, mais a administradora que você paga ali junto com a sua parcela. Então, assim, é algo extremamente fácil de fazer. E os critérios são menos do que você pedir emprestado um dinheiro para um banco. E é tão seguro quanto. Por quê? Porque o consórcio está no Brasil há mais de 60 anos. Então, entre em contato conosco, que nós vamos fazer você iniciar o seu planejamento financeiro que o brasileiro deveria fazer, né? Deveria, desde cedo. Desde cedo. Massa, Obrigada. Obrigada, viu, querida, Beto? muito bom, de novo, obrigado aí. Vamos alinhando e todos os clientes que desejarem serão muito bem atendidos aí. A gente vai fazer o máximo possível para vocês irem ver o Mickey. Lá é muito bom. Joia. Entrem na minha página aí, pessoal. Vamos conversando e eu vou mostrando imóveis para vocês já irem sonhando. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, meu amigo. Obrigada Tchau, mesmo. querida. Fique Tchau, com Deus. Um tchau. abraço. Tchau, Tchau. tchau.